Mais uma vez aqui estamos, sequenciando nossas reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos vendo o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, e hoje nós vamos para o item 11, cujo título é Esquecimento do Passado. Diz assim: é em vão que se objeta o esquecimento como obstáculo, no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Com efeito, essa lembrança teria graves inconvenientes. Poderia, em certos casos, nos humilhar estranhamente, ou exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Em todos os casos, traria uma perturbação inevitável nas relações sociais. Esse tópico ele é muito importante, porque quando se fala de existências anteriores, de múltiplas existências, a pessoa logo diz: como é que eu sei? Né? E por que eu não lembro? Né? É claro que no geral não se lembra, né? Mas nós temos lampejos, nós temos... Mas de uma forma geral, nós não lembramos. E isso é uma indagação muito feita a todos nós que estamos num estudo sobre a doutrina dos espíritos, numa sala de evangelho, né? E essa parte aqui, o esquecimento passado, a gente vê que ele é necessário. Ele é necessário. Tu já pensou se a gente soubesse que estaria convivendo ali com alguém? Pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, sua companheira, seu companheiro, seu filho. Como ele diz aqui, essa lembrança nos traria graves inconvenientes. Poderia, em certos casos, nos humilhar estranhamente ou exaltar o nosso orgulho. Orgulho de saber, orgulho de poder. E por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Porque quando a gente retorna uma nova experiência para aprender, para se melhorar. E aí é preciso que a gente saiba captar as intuições da espiritualidade maior, captar as intuições, inclusive do nosso anjo de guarda, nossos amigos espirituais. Então, se nós lembrássemos do que vivemos e do que teríamos feito, né? Isso traria uma perturbação, diz aqui o texto, inevitável nas relações sociais, como nós falamos a partir do lar. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se acha em relação com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes fez, caso tenha feito. Se reconhecesse nelas
as que odiou, talvez seu ódio se revelasse. Em todos os casos, seria humilhado diante dos que houvesse ofendido. Deus nos deu para nosso adiantamento justamente o que nos é necessário e pode nos bastar: a voz da consciência e as nossas tendências instintivas, e nos tira o que poderia nos prejudicar. Não é lindo? Ao nascer, o homem traz o que adquiriu, nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Ele é punido porque fez o mal e suas tendências más atuais são indícios do que resta a corrigir, sendo nisso que deve concentrar sua atenção, porque do que está completamente corrigido não lhe resta nenhum traço. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do que é bem ou mal e lhe dá força para resistir às más tentações. De resto, esse esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Reentrando na vida espiritual, o espírito retoma as lembranças do passado. Isso não é, pois, senão uma interrupção momentânea, como o que ocorre na vida terrestre durante o sono, e que não impede de lembrar no dia seguinte o que se fez na véspera, nos dias precedentes. Não é apenas depois da morte que o espírito recobra as lembranças do passado. Pode-se dizer que não as perde jamais, porque a experiência prova que na encarnação, durante o sono do corpo, quando a alma, quando gozamos enquanto espírito de uma certa liberdade, ele diz aqui, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Ele sabe por que sofre, e que sofre justamente. A lembrança se apaga, senão durante a vida exterior de relação. Mas a falta de uma lembrança precisa, que poderia lhe ser penosa e prejudicar suas relações sociais, ele aure novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se sabe aproveitá-los. Aqui nesse último parágrafo é importante para a gente encerrar. Interessante aqui, né? Nós já falamos da importância do esquecimento do passado. O esquecimento é uma lei, ela é necessária. Se lembrássemos do que fizemos, tanto da parte do mal, da agressão, dos erros, isso nos traria problemas muito sérios nas relações, e também alguma coisa de superior, de conhecimento ou de funções que porventura tenhamos assumido. Se nós não temos ainda o domínio das emoções, o autoconhecimento,
Portanto, a gente vai se orgulhar, porque o orgulho e o egoísmo ainda estão bem presentes entre nós. E aqui no final ele vai dizer que esse esquecimento ele não é absoluto, né? Ele não é absoluto. E ele vai dizer aqui no texto, pode-se dizer que não perdemos jamais, porque a experiência prova através da emancipação da alma. O que é a emancipação da alma? Quando dormimos, quando o nosso corpo físico está repousando, o nosso espírito está livre, dependendo da condição de cada um, perto ou mais distante, trabalhando ou visitando lugares bons ou inadequados. Mas o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que nesse processo de emancipação da alma, como está no Livro dos Espíritos, nós, enquanto espíritos, sabemos o que fizemos, sabemos, mas quando retornamos ao corpo material, vem o esquecimento, né? Vem o esquecimento daquele momento durante o sono em que o espírito se libertou. E aquilo que nós chamamos de sonho, né, só é nos dado lembrar partes, mais ou menos ou nenhuma. Portanto, a providência divina é perfeita, tudo é perfeito. Se não é para lembrar, é porque nos é útil não lembrar. Portanto, não tem por que estarmos querendo saber o que naquele momento não será útil para nós. É isso.